metodologias participativas para fazer diagnóstico na comunidade. Nós estamos quase encerrando ele. E só faltou basicamente duas ferramentas, né? Que foi a ferramenta Árvore dos Desafios e a Árvore dos Objetivos. Dá uma olhadinha, está aqui ela, certo? Nós estamos aqui terminando essa parte de como é que a gente faz o diagnóstico de problemas, né? Então, a SSM, que foi a abordagem que nós falamos sobre aplicação da estatística, só que a estatística ela faz parte daquele grupo de metodologias HART, né? Sistema HART, mais robustos, mais duros, né? E nós vimos o SSM, que é uma abordagem, uma metodologia bem pouco conhecida no Brasil, certo? E são poucos especialistas nessa metodologia. E nós vimos aqui vários cases de aplicação. Então, dentro do SSM, eu me aprofundei apenas na primeira e segunda etapa. A primeira é como é que eu faço o processo de identificação de fatos e levantamento de hipóteses. É o que? Aprendendo a observar mais, ouvir mais, identificar fatos. O que são fatos? São eventos reais, não é delírio da minha cabeça, não é fake news, não é nada disso. É algo que está realmente acontecendo naquele ambiente. É um fato, né? E aí eu vou levantar a hipótese, por que esse fato ele está ocorrendo. E aí esse é o primeiro momento do SSM. Então, você precisa apurar seu senso de observação, crítica e audição. Todos os sentidos da gente, eles precisam ser aguçados. Depois, né, a segunda etapa, você vai tentar confirmar suas hipóteses, né? Aí você vai reunir as pessoas daquele local e vai tentar extrair delas o sentimento delas, para ver se o sentimento desses moradores, desses trabalhadores, batem um pouco com o seu. Aí você usa a figura rica, que também nós vimos lá como é que se procede, né? E depois que a gente faz a questão da figura rica, né? Que é uma oportunidade das pessoas se encontrarem, desenharem, né? Se divertirem e compartilhar o seu boné, que é o seu ponto de vista mais sincero sobre aquele problema, ou sobre aquilo que gosta. E aí você, né, vai tentar, depois desses encontros, geralmente 2 encontros, 3 encontros, de 2 horas com a comunidade, aí você vai extrair os problemas, né? E aí você tem aquela questão, como é que eu priorizo o problema? Aí nós aprendemos a matriz SCORE. Você coloca os problemas lá e dá as notas por ordem de seriedade, né? Custo, orçamento, facilidade de resolução do problema e tendência. Tudo isso a gente já viu. Aí, quando você escolhe aquele problema que é o prioritário, certo? A figura rica gerou um monte de problemas. A matriz SCORE priorizou aquele problema que você considera o mais urgente para desenvolver um projeto, para atuar nessas causas do problema. Agora, eu vou pegar esse problema e vou estudá-lo. Nós temos na qualidade, gestão da qualidade, né? O gráfico de Pareto, nós temos diagrama de Ishikawa, e no terceiro setor nós temos essa abordagem aqui, que eu acho muito mais completa do que as abordagens do diagrama de Ishikawa, do que a abordagem do Pareto, tá? Mas fica a critério de cada um estudar, né? Então, essa chamada árvore dos objetivos e dos desafios, certo? Essa árvore ela é composta pelos elementos da árvore e o objetivo dela é identificar os efeitos, o problema e as causas. E o problema que eu considerei prioritário lá, a matriz SCORE, eu coloco aqui no caule da árvore, bem aqui no meio. Ele passa a ser chamado de desafio central. É o desafio que nós vamos enfrentar. Certo? Então, para a gente poder enfrentar o desafio aqui no caule da árvore, a gente vai tentar estudar quais são os efeitos desse desafio, desse problema. Aí você bota no galho lá em cima, né? Na copa da árvore. Aqui ficam as consequências, né? Se nada for feito em relação a esse desafio, o que ocorre na comunidade, né? Você pode fazer de médio a longo prazo. Então, aqui em cima, na copa da árvore, você vai colocar, né, os efeitos ou as consequências. E depois, aqui embaixo, né, nós temos as raízes, você vai colocar as causas. O que está gerando esse desafio, né? O que faz com que esse problema ocorra e se repita na comunidade?
né? Então, aqui nós chegamos até 1, 2, 3, 4 níveis, né? Aqui eu poderia perguntar por quê, por quê, por quê? Porque 4 vezes o Ishikawa dizia, se você chegar aos 5 porquê, você está na causa lá, a causa raiz do problema, né? Mas, como a gente faz esse tipo de exercício na comunidade, esse é um exercício que você não vai exigir da comunidade experiência técnica, né? Você vai explicar que eles têm que se perguntar por que aquele problema está acontecendo e deixa eles falarem, né? Então, você com a sua equipe, que é uma equipe técnica, vai dar um desenhozinho desse da árvore e vai deixar a pessoa escrever. Às vezes, ela não vai escrever corretamente a causa, ela vai confundir causa com efeito, efeito com causa, mas deixa ela, o colaborador, né? Aquele trabalhador, ou então o próprio comunitário que está sendo envolvido no processo de construção do projeto, se pronunciar, falar o jeito dele, né? Isso é muito importante porque dá voz, dá vez para as pessoas participarem, certo? E depois, quando você ouvir essas pessoas, você vai dar sistematização. Você é o profissional que entende do assunto. Então, você vai pegar aquelas palavras do povão, né, que o povo coloca lá, e você vai transformar em aspecto técnico, sem perder a essência da opinião do seu João, da Dona Maria, e você vai sistematizar isso do ponto de vista técnico, né? Mas no momento que você está conversando com a comunidade, certo? Você pode explicar o que é a árvore, ele vai ser convidado a se pronunciar e vai colocar a opinião dele, porque ele acha que aquilo está acontecendo. E como é que a gente vai construindo essa árvore? Essa árvore ela começa com esse desafio central, a definição aqui das consequências, e depois você tem aí a questão das causas. A causa, você pode imaginar a causa da imediata, que elas são de mais de curto prazo, né? As iniciais aqui em cima, na superfície, até aquelas causas de longo prazo, que são causas que demandam um bom tempo para ser resolvidas. Eu gosto particularmente de trabalhar as causas por stakeholders. O que é o stakeholder? Por partes principais que têm influência nesse desafio, né? Então, na primeira coluna aqui, eu coloco um stakeholder 1, então a gente vai discutir todas as responsabilidades do stakeholder 1 que estão envolvidas como causa. Na do meio vai o stakeholder 2 e você começa a trabalhar as causas, e na terceira você pega o principal stakeholder 3 e você vai analisar as principais causas, tá? Então, o objetivo aqui não é você encher essa árvore de um nível muito, como se eu posso assim, na discussão com a comunidade, não é exigir o nível técnico rigoroso deles. Aqui é um processo de brainstorm. Mas quando você vai depois pegar todas aquelas ideias que você gravou, você filma, né? Em cada grupo você bota um líder da equipe que vai provocando, vai discutindo com as pessoas para tentar entender o ponto de vista delas. E aí, quando você se reunir num momento só a equipe, aí você vai fazer realmente o aperfeiçoamento de todas essas ideias e sistematizar isso numa figura que nós chamamos de árvore dos desafios, certo? Quando eu clico aqui no meio, nós vamos ter acesso, né, à figura da árvore dos desafios construída. Isso aqui é uma figura que nós construímos no bairro de Petrópolis, certo? Não sei se eu consigo aumentar aqui a figurinha, não consigo, né? Aqui aumentando a figurinha, bacana. E no bairro de Petrópolis, em 2011, nós, por meio de um projeto que nós aprovamos junto à Fundação Interamericana, de $250 mil, que o nosso convidado de hoje vem para falar, né? Nós tínhamos um recurso para trabalhar na questão ambiental. Não era muito recurso, mas um indicador da gente era aumentar o número de árvores plantadas no bairro, certo? Em 2 anos de projeto. Porque o bairro de Petrópolis era um bairro muito arborizado, que eu lembro desde pequenininho. Acho que a maioria dos bairros, assim, em geral, nossa cidade eram arborizados. É diferente de outras regiões que são secas, né? E a gente, dessa geração antiga, sente falta, né, das árvores. Então, aqui nós fizemos uma reunião com 31 lideranças da comunidade, certo? E nós primeiro fizemos 3 encontros de 2 horas. O primeiro encontro foi para falar sobre a importância da árvore. Então, nós convidamos um engenheiro, né, florestal do INPA,
e ele em meia hora falou sobre a importância da árvore para a humanidade, certo? E depois nós entramos com a explicação dessa abordagem. Nós dividimos em 5 grupos, se não me engano, de 6 pessoas, e demos um papel vaziozinho com um desenho da árvore. E explicamos, pessoal, o nosso desafio é a redução, nosso desafio é a redução da arborização urbana. Quer dizer o seguinte, ao longo dos anos, nós temos perdido bastante árvores aqui no bairro. Então, a frase que conseguimos colocar dentro dessa palavra aqui, o problema é as árvores estão... nós estamos perdendo árvores na comunidade. Então, nós colocamos como desafio redução da arborização urbana, né? E aí, nós perguntamos dessa liderança, na opinião deles, qual é o efeito disso, né, ao longo do tempo, o que eles têm sentido, né, ao longo do tempo com a perda das árvores na comunidade e quais são as possíveis causas, tá? Então, aqui em cima, depois de foram 3 sábados, né, que nós fizemos, 2 sábados de intensa discussão no grupo, aí nós conseguimos sistematizar da seguinte forma, né? Os efeitos da redução da arborização urbana, o primeiro efeito que a gente sente logo de imediato é o desconforto térmico, certo? Esse é o nome técnico que a nossa equipe, porque eu estava dando um curso de elaboração de projeto lá na ONG, e o trabalho deles, o projeto deles foi, junto com essas lideranças da comunidade, propor um projeto, né, em relação à questão da arborização. Então, eles participaram junto. Então, depois que os líderes discutiram e passaram para a gente o papel, aí a gente sentou e foi fazer, né, as diversas vozes das pessoas e convertê-las em aspectos técnicos, funções técnicas. Então, o que seria desconforto técnico? Foi a dona Célia dizer, por exemplo, né, que depois que cortaram a mangueira dela, né, com a mangueira que o pai dela tinha plantado há muitos anos, ela sentia muito calor, né, um calor horrível, né? Então, o jeito dela falar isso é um calor do diabo. Ela falou assim, não vou colocar calor do diabo, né? O calor do diabo para a gente, no aspecto técnico do projeto, é desconforto técnico. Mas, assim como a Célia, muitos outros líderes da comunidade falaram o mesmo problema, sentem muito calor, né? Então, eles diziam que antigamente andava pela comunidade, não tinha tanto calor, mesmo no horário de 11 horas, 12 horas, porque tinha muitas árvores ao redor das ruas e tudo mais. Então, um desconforto técnico. Outra coisa interessante que a gente colocou, aumento de doenças pulmonares. A gente viu várias pessoas falando que depois que as árvores, né, foram cortadas, as pessoas tinham problemas de pneumonia, problemas de asma, né, de dificuldade por conta da areia que fica em suspensão, né? Os carros passam e essa areia em suspensão, como não tem árvore, porque ela é um filtro natural, essa areia de suspensão acaba sendo jogada para o rosto da pessoa, se ela estiver na rua, ou ela acaba entrando na casa da gente, levando vírus, bactérias, tudo que é ruim. Esse é o papel da árvore. A árvore tem o papel de filtrar, né, esses elementos da natureza. E aí a gente colocou o aumento de doenças pulmonares, é um efeito. Outra coisa também é redução da fauna silvestre, né, que a gente também ouviu muito relato das pessoas diziam que às 5 horas da tarde o céu ficava em festa, quando muitos pássaros, né, acabavam voltando para o igarapé para dormir. Enfim, então aqui em cima foi colocado todos os efeitos, e aqui embaixo nós começamos a discutir, um outro momento, a questão quais são as causas, né? Então, nós dividimos em 3 stakeholders. O stakeholder, que é o Estado, que é apresentado pelo município, o stakeholder, que é do meio, que é a comunidade, e o da lateral direita, que é os empresários. Então, nessa parte aqui, Estado, nós vimos zoneamento urbano sem investimento ambiental, né? E aí a gente vai, por que isso acontece? Fizemos aqui toda uma análise, plano diretor urbano adequado, porque esse plano diretor, quando é construído, não envolve a comunidade, né? Eles não vão na comunidade ouvir as pessoas, eles simplesmente botam lá numa federação das indústrias, botam lá na assembleia. Aí os empresários que têm interesse de ganhar dinheiro com a mudança dessas leis, acabam participando. A comunidade não sabe nem o que é plano diretor, porque não tem esse processo de construção coletiva. Então, nós fizemos aqui análise em todos os atores, né? Aqui, o Estado, comunidade, né? E a comunidade aqui nós vimos pouco acesso a conhecimentos ambientais,
baixa quantidade de ações ambientais e programas ineficientes de educação ambiental, né? Outro, baixo incentivo aos docentes de ações ambientais, ou seja, a gente focou aqui nos professores da comunidade, né? Que o cara que vai dar aula de matemática, física, acaba não fazendo aquela interação interdisciplinar, certo? E por que isso acontece? Formação específica inadequada, o professor de matemática dando aula de geografia, por exemplo, né? A formação dele é matemática. Ele vai dar aula de geografia porque para cobrir lá um buraco de que um professor faltou. Então, isso é uma formação inadequada e outra, escassez de treinamento. E do lado direito, nós temos aqui aumento de construções empresariais irregulares. Os caras chegam lá, eu acho que não é só em Petrópolis, né? Os caras simplesmente vão construir um café da manhã ou vão construir um empreendimento, os caras detonam tudo, né? De tudo que é árvore, posto de gasolina, nem pensar, né? Os caras detonam as árvores e depois constroem, né, o empreendimento e sequer faz um replantio das árvores que deveria fazer. Então, isso aqui é uma das coisas, fiscalização inadequada, corrupção, enfim, né? Falta de revisão das leis, né? Baixo nível de mobilização. Então, isso aqui foi o fruto de 3 semanas, de 2 horas cada uma, para a gente analisar, né, a árvore dos desafios. Nós temos depois a árvore dos objetivos, que é o espelho contrário dessa árvore dos desafios. Por isso que a árvore dos desafios ela tem que ser muito bem elaborada, né? Cada elemento dela é um desafio, é um problema, relação de causa e efeito, de baixo para cima. E aí, quando você vai construir a solução, é esse momento da árvore dos objetivos. Então, aqui no meio do caule da árvore passa a ser o objetivo geral. Cada elemento da árvore aqui é como se fosse um espelho invertido da árvore dos desafios, da primeira árvore. É só você fazer o processo inverso. Aqui no meio, em vez de ser o problema, o desafio passa a ser o objetivo geral, né? Aqui em cima, em vez de ser as consequências, são os resultados do projeto, né? Os resultados desse objetivo geral. E aqui embaixo, em vez de ser as causas, passa a ser os meios. É só você fazer a antítese. Então, no caso da gente, das árvores lá, né? Os objetivos. Isso aqui tudo está no livro, tá, gente? Está no livro lá, bonitinho. Vou ampliar aqui, ó. Tá vendo? A mesma árvore que nós construímos antes, você agora, aqui no meio, em vez de ser o problema, né? Ele vai passar a ser o objetivo. Nós estamos construindo o projeto. O projeto aqui, ó, aqui no meio, é aumento da arborização urbana. Então, o objetivo geral do projeto vai ser aumentar a arborização urbana do bairro. Para quê? Aí, quais são os resultados do projeto? Aí, aqui em cima, na copa dessa árvore, você já tem aqui todos os resultados possíveis do projeto. Então, o que antes era desconforto térmico passa a ser o quê? Conforto térmico. O que antes era aumento de doenças pulmonares, no mesmo lugar que tinha lá a palavra aumento de redução de doenças pulmonares, você faz o inverso dela, redução de doenças pulmonares. O que era redução da fauna silvestre, você bota como sendo aumento da fauna silvestre, e assim sucessivamente, tá? E aqui embaixo passará a ser os meios pelos quais o teu projeto irá atacar aquele problema de arborização urbana, né? Então, aqui tudo vai virar o contrário. Então, o zoneamento urbano com investimento ambiental, aí você vem aqui, plano diretor urbano adequado, antes era inadequado, cumprimento das leis ambientais, antes era descumprimento. Então, cada bolinha dessa aqui passa a ser a antítese da árvore anterior. Por isso que essa abordagem prega que, primeiro, você tem que, a exaustão, elaborar muito bem a árvore dos desafios, a primeira árvore. Porque se você consegue elaborar ela perfeitamente, as soluções vão vir de lá. Sempre que a solução vem do problema, né? Você tem que estudar o problema, que é de lá que vem a solução. Então, essa abordagem, para mim, é a melhor abordagem quando você quer estudar possíveis, né? Fazer um projeto. O projeto tem que nascer para atuar nas causas do problema, certo? E aí, o próximo passo é você picotar a árvore, tá? Por exemplo, aqui, a gente tinha, sei lá, acho que uns 5 mil reais para atuar no projeto. E quando a gente olha a questão da arborização no bairro, 5 mil reais não dá para resolver, não dá para fazer o zoneamento urbano, não dá para fazer maior conscientização ambiental, não dá para reduzir construções irregulares. Aí você vai picotar a árvore. O que é picotar a árvore? É você priorizar qual dessas raízes aqui é a que você consegue atuar, né, com 5 mil reais. Então, nós escolhemos a do meio.
aumentar a conscientização ambiental, e nós escolhemos atuar nessas duas bolinhas aqui de baixo: maior acesso a conhecimento ambiental e maior incentivo aos docentes e ações ambientais. Por isso que o projeto que nasceu depois, o projeto Petrópolis Verde, atua nas escolas, com os professores e alunos, certo? Aí, a partir desse trabalho que nós fizemos na comunidade, nós fizemos um projeto chamado Petrópolis Verde, entre 2011 e 2012. Esse projeto, ele realizou 15 palestras, foram realizadas para 1.471 estudantes, Escola Tiradentes, Major Silva Coutinho, Vicente Paulo. Nós realizamos também plantio de 1.200 árvores distribuídas na comunidade. Até 2014, eu sei que mais 350 árvores estavam vivas, né? E fizemos realização de jogos e concursos para reconhecer várias partes. Fizemos vários tipos de jogos na comunidade, né? Na Escola Tiradentes, nós fizemos um concurso de canto, né? Então, os alunos pudessem fazer músicas para proteger as árvores, né? Nós fizemos o concurso do melhor plantador de árvore, e aí nós dávamos um computador, né? Para a pessoa, depois de um ano que a gente visitava a residência dessa pessoa, e a gente via se essa pessoa realmente tinha cuidado. Então, está aqui a Dona Maria, o Casemiro conhece, Dona Maria, mãe do Nicásio, né? Eles plantaram lá na rua Benjamin Constant 3 pau pretinhos, que essa árvore cresce e não quebra a raiz do chão, certo? E ela conversa com as árvores. Até hoje lá, né? Inclusive, a gente levou ao jornal A Crítica, né? Foi uma matéria do jornal A Crítica, né? O trabalho que nós estávamos fazendo na comunidade para incentivar os moradores a plantar árvores, certo? Então, se você passar na rua Benjamin Constant, cruzamento com a Leopoldo Capiteiro Pérez, você vai ver 4 pau pretinhos. Essa árvore é muito legal, ela cresce, né? E a Dona Maria, que foi a que venceu o concurso no bairro de melhor plantadora de árvore. Ela ganhou esse computador aqui, né? Nós recebemos de doação do Descarte Correto, que é um parceiro nosso, doou 2 equipamentos, e a gente, para não ficar com os equipamentos, nós fizemos um concurso e a Dona Maria ganhou esse computador reciclado aqui, tá? Aqui embaixo nós temos as campanhas de conscientização das árvores, né? Para conscientizar, e nós distribuímos árvores para os alunos da Escola Tiradentes, está aqui o engenheiro florestal. Nós temos aqui também, né? Fizemos um evento com as árvores, tudinho, para incentivar a distribuição de árvores. Temos o Luiz aqui, esse cabeludo aqui no meio sentado, que é um biólogo, também ajudando. Nós fizemos aqui a palestra também nessa escola aqui embaixo, e nós fizemos também em parceria com a igreja de São Pedro, que é a maior igreja que tem na comunidade, certo? E o padre Hudson, na época, né? Apoiou a iniciativa, e os agentes pastorais, são 300 e poucos agentes pastorais, receberam uma certa quantidade de árvores para plantar na comunidade. Então, nós tivemos aí mais ou menos 2 anos de um trabalho intenso de plantio de árvores na comunidade, certo? E fomos reconhecidos por esse trabalho no bairro de Petrópolis, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, certo? Então, com isso, eu termino essa parte de diagnóstico participativo, como construir diagnósticos participativos para fazer o projeto. Então, vocês têm já as ferramentas aí. Eu passo agora para outra etapa, certo? Que é o novo tópico, que é a espinha dorsal do nosso curso aqui, certo? Que é a questão da elaboração de projetos. Então, copia aí o link. A gente copia o link, vou mandar no chat. Esse é o link, tá? Do último item da gente, que é o item 4. Como eu já falei para vocês desde o início, né, gente? Não precisa ficar no Google Drive, certo? Esse link aqui é o link que tem todo o material didático de vocês. E recomendo vocês estarem com um caderno, anotando as explicações do professor. Não confiar em memória, nem confiar em gravação. Isso é perda de tempo. Coloque as informações no caderno, para quando você precisar revisar, tá lá no caderninho, lá bonitinho, certo? Então, é assim também, né? Eu quando estudo EAD, estudo desse jeito. O professor está falando, eu estou com o meu caderninho lá anotando, tudinho. Não confio na memória e nem vou pedir para o professor gravação, certo? Quando for fazer o exercício, olha, no caderno já está tudo lá registrado, certo? Então, vamos aqui o próximo assunto,
que é esse que eu coloquei aqui para vocês, tá? Vai aparecer aqui. Etapas e técnicas para elaborar projetos, certo? A gente vai começar hoje. Essa é a espinha dorsal e o trabalho de vocês final é esse material aqui, certo? Nós vamos estudar sobre conceitos, características e importância de projetos sociais, o abecedário do sucesso, exemplos de projetos sociais, 8 cuidados preliminares, modelos de roteiro, patrocinadores ideais. Tudo isso aqui está no livro. É incrível, né? Nós estamos já quase mais da metade do nosso curso e tinha gente que nem sequer tinha lido o livro até a aula passada. Ficar em cima da aula e pedir o livro. Não pode, gente. Primeiros dias de aula eu falei, o livro é nosso material didático, certo? E ele está gratuito para vocês aí. Vocês têm todo o livro completo, que ele é vendido, certo? Então, aí vai querer estudar o livro já no dia do exercício, é falta de responsabilidade. Então, vocês têm que baixar o material, ter acesso ao material que foi dado e ficar lendo, revendo, para não ficar sendo pego em cima da hora, estudar em cima da hora, tá? Então, aqui, a partir da página 28 do livro, fala-se sobre o conceito, características importantes do projeto social, o desenvolvimento da comunidade, né? Então, vamos começando aqui sobre o conceito. O que é um projeto, né? Então, segundo uma das primeiras organizações que definiu o que é um projeto é a ONU. A ONU foi criada depois da Segunda Grande Guerra Mundial, né? E ela tem um papel muito relevante, não somente a ONU, como também a OMS, certo? No processo de construção de paz. Nesse tempo de pandemia, tanto a ONU como a OMS têm recebido muitos ataques de políticos que não têm compromisso com a proteção do processo de paz e construção e proteção da população contra a pandemia. Mas a ONU, tá, gente, foi uma das primeiras a conceituar a palavra projeto, certo? E nesse livro aqui do Cohen e Franco, 1999, página 85, que está dentro do livro que eu citei para vocês, né? Eles colocam lá, projeto é empreendimento planejado que consiste em um conjunto de atividades interrelacionadas e coordenadas para alcançar objetivos específicos dentro dos limites de um orçamento e de período de tempo. Tá, gente? Então, aqui, se você clicar nessa imagenzinha que está balançando, você vai ter acesso lá à ONU. E a ONU, ela utiliza a abordagem de projetos, né? O professor Batista já chegou aqui quietinho, tá? Já ouvindo a gente, vou já apresentar ele, certo? Então, aqui nós temos, por exemplo, Fundo de População da ONU lança edital de apoio a projetos da sociedade civil. Então, você pode ler aqui, né? Eles trabalham aí com essa abordagem de desenvolvimento de projetos em vários países, certo? Então, olhem as palavras-chave: empreendimento, certo? Atividades interrelacionadas, objetivo, orçamento e tempo. Essas palavras-chave são as palavras que ajudam a gente a entender o que é um projeto, independente da natureza dele. Outro conceito que evoluiu desse conceito da ONU é o do PMBOK, né? que é aquele padrão internacional para a construção de projetos, né? Desenvolvido pelo PMI, que é o Instituto de Gestão, né, de Projetos, que é tipo uma ISO, né? É uma instituição que padroniza tudo que for relacionado à gestão de projetos. E, segundo o PMI de 2013, né, a página 3, né, lá no processo do PMBOK, eles conceituam um projeto como esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Aqui, se você clicar no PMI, nesse linkzinho aqui, que está balançando, você vai ter acesso ao PMI, que é a organização aí que trabalha com a padronização, tudo mais, inclusive no Brasil tem escritórios, certo? E vocês poderão estudar aí esse link, e eu acho que é lá na Djalma Batista que fica o escritório do PMI aqui em Manaus. Então, eles certificam
profissionais que têm interesse em atuar em gestão de projetos, tá? Quais são as características de um projeto, segundo o PMA? Então, nós temos aí, né, 3 características. Ele é progressivo, ele é único e temporário, certo? Isso também está no livro, certo? Agora não lembro qual é a página, certo? O fato de ser progressivo é quando um projeto, você começa a desenvolver um projeto, ao longo do tempo, as suas etapas, né, suas atividades, seus processos lá, tudo, eles vão progredindo ao longo do tempo. Se o projeto ele for muito bem implementado, certo? Ele tem um prazo para terminar, mas se ele for muito bem implementado, ele acaba gerando outros projetos. É tipo você plantar uma bananeira num terreno bem cuidado, com profissionais que cuidam bem da bananeira. Uma bananeira apenas, depois de 9 meses, além do cacho de banana que ela dá, você vai olhar no caule da bananeira, tem pelo menos 4 ou 5 outras pequenas bananeiras nascendo, certo? Então, é mais ou menos assim. Um bom projeto ele tem essa capacidade. Ele é único porque ele tem um público-alvo, ele tem um determinado custo, ele tem um determinado método, ele tem uma determinada metodologia que o faz único em relação aos demais. E ele é temporário porque todo projeto tem início, meio e fim. O projeto não é para sempre, né? E aí, é nesse sentido que nós falamos sobre a palavra projeto. Nós não estamos classificando os tipos de projetos, estamos falando apenas sobre as características de acordo com o PMI. E o que não é projeto, né? A gente fez até um exercício lá no início, que eu pedi para vocês procurarem as ONGs, uma ONG, certo? Fosse reconhecida na sociedade e procurasse 3 projetos que pratica responsabilidade social e identificasse 3 projetos nessa empresa. Aí o pessoal não prestou atenção nisso, faltou, veio, ou estava só o celular funcionando, mas não estava anotando. Aí o caboclo saiu pegando aí informações na internet que não é o que foi pedido. E depois fica bravo quando tira a nota baixa. Foi pedido uma empresa com responsabilidade social conhecida e 3 projetos. Uma organização não governamental reconhecida na sociedade e 3 projetos que ela desenvolve. Então, para resumir essa parte, para começar a palestra do professor, certo? A gente, normalmente, quando anda nas comunidades em conversa com as lideranças, às vezes você vai conversar sobre essa questão do projeto, aí você escuta assim, olha, eu tenho um projeto disso, aquilo, aí, cadê o projeto? Ah, mas é assim, assim, na verdade é uma ideia, a pessoa está na cabeça dela, nem existe, nunca foi feito nada. Então, não é projeto. Ideia não é projeto. É uma concepção, está nascendo, está sendo gerida lá na mente da pessoa, né? Com uma boa intenção, mas não é projeto. Às vezes acontece que a pessoa tira a ideia da cabeça e com os poucos recursos, sem muito apoio, né? Ela acaba fazendo algo pela comunidade. Aí isso chama-se iniciativa, certo? Mas não é projeto. Para ser um projeto, precisa, daqui a pouco a gente vai ver, né, que esteja escrito no papel, que esteja escrito no meio digital, né, observando critérios técnicos. Se, por exemplo, o nosso pré-vestibular lá do Parque de Petrópolis, até 2003, era um pré-vestibular que existia desde 1988, né, inicialmente era uma ideia, depois se transformou numa iniciativa, mas não era projeto. Porque se a gente perguntasse ao pessoal, cadê o projeto? Eles não entregavam. Não, nós estamos fazendo, a gente faz matrícula, a gente bota as pessoas, a gente dá aula, certo? Existe um planejamento, mas não é um projeto. Você não consegue captar recursos só com a iniciativa, né? E se não tiver ligado a uma instituição com CNPJ, está difícil, não vai conseguir, não vai conseguir sair daquilo. Por isso que, por muitos anos, o pré-vestibular só foi pré-vestibular, não conseguiu avançar com outras coisas, né? E se transformasse isso num projeto, ele, de forma progressiva, ia dar início para outras iniciativas. Outra coisa também é a questão das operações ou processos. E bem aqui, quando a gente clica, eu vou terminar minha parte aqui, tá? Quando você clica em operações ou processos, também não é projeto. Operações é uma coisa, processo é outra coisa, e projeto é outra coisa. E aqui embaixo, vocês poderão, nesse link aqui, certo? Aqui explicando com mais detalhes, tudinho, exemplo de projeto, diferença entre projeto, operação e seus processos. Aí vai explicar o que é um processo, né? Dentro do guia PMBOK, né? O que é um projeto, o que é uma operação.
Qual a diferença de projeto e operação? Aí aqui está explicando, né? Projeto em comum, executado por pessoas, limitado aos recursos disponíveis, planejado, executado e controlado para alcançar o objetivo, composto por processo. Isso é comum entre uma operação e um projeto. Porém, quando você vai analisar outros elementos como duração, o projeto é temporário, a operação é contínua, né? Produto é exclusivo e a operação é repetitiva, e assim vai. Então, existem umas certas diferenças que só com o passar do tempo, quando a gente vai aprendendo, né? Mais pegando experiência em relação a projeto, a gente vai aí ganhando experiência para poder separar o joio do trigo. Por isso que na primeira avaliação, aquela avaliação que nós fizemos valendo 2 pontos, eu não fui muito rigoroso, né, com a maioria das respostas, porque eu ainda não tinha falado sobre isso, mas era justamente para provocar, né, a gente aqui. Então, a partir de agora, o que é um projeto social? Aí eu vou abrir o espaço aqui para o nosso convidado especial, que já está na sala, quietinho aí, se pronunciar. Então, mais 2 slidezinhos a gente começa. Então, o que é um projeto social? Plano colocado no papel ou em mídia eletrônica, que obedece a um roteiro técnico economicamente viável para ser executado, visando o benefício da comunidade. Esse conceito está lá no nosso livro. Outro conceito também em relação ao projeto social, então, por isso que a gente tem, pegando aqueles conceitos anteriores de projeto. Empreendimento planejado e registrado, ou seja, ele nasce de um sonho, de um desejo de mudar aquela realidade, se senta, faz o planejamento e registra isso. O que é o registrar? É escrever. Né? Se não fizer esse registro de catalogar, de botar num papel ou botar numa mídia eletrônica, não nasce o projeto. Está numa ideia ou está numa iniciativa, de uma ação que está sendo executada. Tá? Então, o empreendimento planejado e registrado, não quer dizer registrado em cartório, não, gente. Registrar quer dizer colocado no papel, escrito mesmo, sentar na bunda na cadeira e escrever, certo? Esse empreendimento, ele é planejado e registrado para quê? Para solucionar ou amenizar uma carência social, obedecendo prazos, princípios éticos e de economicidade, né? E aí, eu trouxe aqui para vocês um exemplo, mas eu vou deixar esses exemplos para a gente estudar na próxima aula, né? Porque eu convidei o professor aqui, nosso ilustre convidado aqui, vai já tirar aqui, deixa eu ver se ele já está. O doutor Eduardo Batista, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele está quietinho aí. Eduardo, está escutando a gente? Vamos dar uma salva de palmas aí. Estou escutando e... Está vendo aí de longe? Seguindo você. Feliz Dia dos Professores, mestre. Tá? Obrigado para nós todos. Então, professor Lembrando Eduardo, ele é da que a criação do Dia do Professor é uma iniciativa de uma professora negra, a primeira deputada negra do Brasil, lá no século passado. Então, é uma homenagem que, na realidade, teve uma mulher como iniciadora, digamos. Então, acho que merece ser lembrado. Uma mulher, uma professora, uma negra, então é um sinal legal para esse dia. Obrigado. E o prazer estar com vocês, estar aí em terras amazônicas, que eu já tive a oportunidade de dar algumas aulas, de visitar para outras ações, e cá estou. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer por o senhor dedicar aí esse tempo aí para conversar, dialogar com nossos alunos, futuros engenheiros de produção, certo? E hoje você foi convidado para falar sobre inovação social, né? E como isso está ligado com a engenharia de produção. Então, você fique à vontade, mestre. Se quiser já pedir material, se apresentar e mandar bala. É certo. Prazer estar com vocês. Na realidade, tem uma história com a engenharia de produção já bastante longa, são de algumas décadas. Eu tive a oportunidade de pesquisar, eu tive a oportunidade de fazer consultoria, tive a oportunidade de dar aulas e orientar alunos, alunas, dentro da engenharia de produção. Mas, ao longo dessas minhas experimentações, eu fui me voltando com muita atenção para uma organização, que é uma organização de tipo muito especial. São organizações que são mais que uma indústria, são organizações que envolvem grupos da sociedade, então são organizações sociais.
E, a partir daí, já são praticamente, acho, quase 20 anos envolvido com gestão de organizações sociais e olhando as organizações sociais pelo ângulo da engenharia. Na realidade, eu tenho uma dupla formação. Eu fiz mestrado, doutorado, tanto em engenharia de produção quanto em ciências sociais. Então, eu fiz, na verdade, vindo da área de exatas, mas eu primeiro fiz um mestrado, doutorado em ciências sociais, e anos depois eu fui, talvez desafiado pelos meus colegas, que sempre achavam que um doutorado em engenharia de produção seria melhor que um doutorado em ciências sociais, que era uma coisa mole, né? E engenharia é uma ciência mais rígida, né? Eu disse, por que não? Vou me aventurar, e acabei fazendo também o mestrado e doutorado em engenharia de produção na Federal do Rio, onde eu era professor, pesquisador. Então, são muitos anos nesse campo. Vejo que a engenharia de produção ela surgiu muito ligada, ainda com uma certa busca de lugar para as empresas dentro das universidades, dentro dos centros de pesquisa. Então, a engenharia de produção nasce muito olhando, particularmente na década de 50, se a gente for ver, até o período da guerra, a gente não tinha grandes estudos, grandes olhares para as empresas, para as organizações de maneira geral. A guerra, de alguma forma, por um lado, fortalece muito determinadas indústrias em determinados países e enfraquece, desestrutura outras. Então, pós-guerra é um momento em que se começa a olhar com muita atenção para as organizações de tipo industrial. Elas eram dominantes, elas eram o motor da economia nos anos 50, 60, enfim, na segunda metade do século passado. Entretanto, e aí a engenharia de produção surge, se fortalece, desenvolve dentro dessa perspectiva das organizações industriais, das empresas, como nós chamamos. Entretanto, se a gente for ver nos últimos 20, 30 anos, esse panorama da indústria sendo dominante da economia foi se perdendo e vai se perdendo, e agora com uma aceleração muito grande. Então, a indústria deixa de ser o centro da economia, a indústria deixa de ser o motor do desenvolvimento econômico e até mesmo, se for bem feito, o desenvolvimento social. E a gente tem um surgimento um crescimento enorme da área de serviços, da área de organizações, que eu prefiro chamar de organizações híbridas, organizações que já não são mais indústrias, talvez não sejam as organizações sociais de um século atrás, como seriam os sindicatos, como seriam as associações de produtores. E hoje a gente tem assim, o que é organização? Então, é algo híbrido, algo que tem características múltiplas. E se a engenharia de produção continuar voltada exclusivamente para o universo da indústria, ela vai perder sentido. Eu já estou assim, para lá de fim de carreira, mas são 40 anos, né, dentro desse campo das organizações. Para mim tem uma coisa extremamente clara. A engenharia de produção, que se voltar exclusivamente, e vocês são super jovens, então tem aí 50 anos de vida profissional pela frente, tem que abrir a cabeça no sentido de pensar que a engenharia de produção voltada para a indústria é do século passado. Essa indústria de paredes, de chaminés, ou de esteiras, ou de chão de fábrica, foi uma realidade forte e importante, mas que hoje está em profunda decadência e sendo substituída por outras formas de organização. Então, nesse sentido, a engenharia de produção, se ela quisesse permanecer, renovar, reciclar, se reposicionar, é fundamental que ela passe a olhar para as organizações, e para organizações que eu diria, por bom tempo, híbrida, que a gente não tem modelo muito definido, não está tudo muito enquadrado. Mas, enfim, isso tudo para dizer para vocês que, apesar de ter feito um doutorado em ciências sociais, eu acabei sempre me voltando para a área, no ensino, para a área de economia, também alguma coisa na engenharia, também alguma coisa na economia. E nunca dei aula em escola de sociologia. Então, tive a oportunidade, já faz 5 anos, eu nunca fiz concurso, então nunca fui professor concursado em nenhuma universidade, mas dei aulas ao longo dos últimos 30 anos na USP, na Fundação Getúlio Vargas, na UFRJ, especialmente. Mas sempre como professor convidado ou como associado. E agora já são 5 anos que eu já não tenho mais a prática das aulas
semanais. Então, eu tenho feito palestras, co-orientado alunos, feito várias aulas e trabalhado sim pesquisa, que eu gosto muito. Então, vou trazer para vocês algumas. Fora isso, talvez dizer que eu tive várias vezes na Amazônia. A primeira vez que eu tive na Amazônia foi lá por 78, 79. Vocês não eram nascidos ainda, nem nascidas, mas ainda descobrindo. Eu morei na Amazônia durante 2 anos, nos anos 90. No início dos anos 90, eu trabalhei no Banco Mundial durante 2 anos e um pouquinho, e eu trabalhei no primeiro projeto de tentar equacionar a questão ambiental na Amazônia, na década de 90, início de 90. Então, tive 2 anos em que eu circulei muito entre Manaus, Rio Branco, Porto Velho. Eu tinha a Amazônia Ocidental, isso. Então, tive muitas oportunidades de estar por aí, inclusive de passar meses, semanas e mais meses em território bem amazônico, mesmo convivendo com o período das chuvas e os carros atolados e a gente dançando no barro, enfim, bem forte. E depois voltei de algumas aulas, algumas vezes, alguns programas de pós-graduação, aí na Universidade Federal, e também depois algumas atividades de acompanhamento de projetos sociais, projetos socioambientais. Então, eu fico sempre muito contente quando eu posso ter de novo contato com o universo da Amazônia, particularmente com Manaus, e não só também pelo meio ambiente. Enfim, já tive a oportunidade de ir uma vez, fiz a coisa de me dar o prazer de poder assistir, acho que é no mês de abril, que tem um ciclo de óperas e de música no Teatro Amazonas. Eu me lembro que uma vez também passei uma semana aproveitando disso, conhecendo uma realidade que, para minha surpresa, tinha mais estrangeiros do que brasileiros. Era uma coisa maluca, mas isso já faz talvez uns 10, 15 anos. Bem, então, um pouco essa trajetória, de alguma forma, me levou a começar a observar essas organizações que ninguém se interessava muito, organizações que aparentemente eram de segunda ou de terceira categoria, que depois ganhou um nome mais recentemente de organizações do terceiro setor, que na realidade para mim não é terceiro setor é uma denominação equivocada, é o setor primeiro. Se alguém que se organizou primeiro é a sociedade humana. Quando a gente deixou de ser predador e caçador e passou a ter agricultura, passou a se organizar em grupo, passou a ter habitação regular, os grupos humanos começaram a se organizar. Para mim esse é o primeiro setor de verdade. E depois pode até ter o Estado, que veio depois, e depois veio o mundo da economia. Então, para mim, seria uma outra ordem, mas isso já é uma provocação que vale como provocação, mas, evidentemente, que a gente tem alguns parâmetros. Então, é o dito terceiro setor. E dentro do dito terceiro setor, eu me interessei, desde o final dos anos 90, em observar o que havia de mudança, né? O que gerava mudança dentro dessas organizações, como elas se transformavam, o que levava algumas organizações e algumas pessoas e alguns grupos a perceber coisas novas. Eram mágicas, não eram mágicas, enfim. Aí eu acabei entrando na pesquisa e no estudo, na observação de organizações, de grupos sociais, que de alguma forma trabalhava com inovação, e não era inovação de qualquer tipo, era uma inovação que eu diria social. Então passei a estudar e a tentar caracterizar esse tipo de organização a partir de um olhar da engenharia, da gestão, né? da produção, do ciclo de vida da organização, do ciclo de vida dos projetos, dos programas, enfim, dos planos em geral. Eu vou falar, acho que uns 20 minutos, no máximo, e depois a gente conversa mais outra meia hora, e aí vocês também, mesmo durante, se sentirem vontade ou quiserem interromper, não tem problema, é super, fiquem à vontade, senão eu faço uma pequena exposição, aí eu preparei 10 transparências, 10 slides, para dar uma orientada, e que depois eu deixo com vocês, o professor Jonas pode compartilhar com vocês, e aí depois a gente conversa. Então, algumas coisas um pouquinho mais conceituais, e depois
de uma forma muito rápida, falar de 2 ou 3 exemplos que eu considero inovações sociais que modificaram o Brasil, né, de alguma forma. Aí vamos ver se vocês concordam, não concordam, e principalmente, provavelmente, vocês têm outras experiências para contar para a gente. E aí a gente conversa, tá bom? Acho que é isso. Vamos ver se eu acerto jogar aqui esse universo. Ah, não, antes eu tenho que ir para o compartilhar, se eu não me engano, e me perdi já. Opa, acho que vou ter que voltar. Essas coisas mais tecnológicas, vamos ver. Professor, se puder ajudar aí, Vamos normalmente lá. tem um negócio Isso. aqui. Tem um negócio aqui que está escrito verdinho. share screen. Exatamente, já estou nele. Agora vamos ver como é que eu puxo para ele o que eu quero dividir com vocês. Só um segundo, é um pouco mais lento, não tenho as habilidades que tem o Jonas. Um segundinho, opa, Já coloquei a apresentação aí em anexo, para quem quiser ter acesso a ela. Tá, também pode ser. Está no chat. Não, vocês não estão vendo a minha tela, né, Jonas? Não, não só não estão vendo, como não... Não estamos vendo, não, professor. Aperta. Então, vou voltar. O senhor está no computador? Sim. Aperte Alt S. Alt S. Não foi. Espera aí que eu... deu. Acho que eu consegui. Agora sim, não? Apareceu. Sim, agora sim. Então, Perfeito. Então, consegui. Sempre um drama essas tecnologias que são tão simples para vocês, mas para alguém dos 70 anos, que nasceu na década de 50, é muita transformação tecnológica. E na engenharia de produção, então, é um golpe. Mas vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre inovação social. Aí já está, então, meu nome é Luiz Eduardo, que ficou mais comum, Baptista, os alunos me chamam de Vicente Eduardo, e virou. Eu sou professor associado na Engenharia de Produção da Universidade Federal do Rio de Janeiro, dentro dela, não na graduação, mas na pós-graduação, na coordenação de programas de pós-graduação em engenharia, que se chama COP, como definição. Então, as aulas também eu dava na pós-graduação, em geral. Raramente na graduação. E é isso ali, né? Senão já falei para vocês, tenho uma formação dupla, tanto em exatas quanto em sociais, e tive a oportunidade também de, como eu nunca fiz um concurso, nunca fui dedicação exclusiva, então trabalhei no Banco Mundial, trabalhei na Unesco, trabalhei em vários países africanos, trabalhei em toda a América do Sul, tive a oportunidade de participar de diferentes implementações de projeto, às vezes monitoramento e avaliação de projetos, tanto para organismos internacionais como para algumas instituições internacionais, fundações do hemisfério norte, digamos, e aqui no Brasil também para algumas fundações empresariais. Então, vamos por aí. Eu penso que inovação social é super difícil de entender porque ela está na fronteira do invisível. Então, distinguir inovação social exige um olhar muito atento, muito olhos abertos, realmente, para perceber, porque elas acontecem e muitas vezes a gente, no primeiro momento, não valoriza ou não percebe, não está sintonizado. Então, eu digo que inovação social sempre acontece ali na fronteirazinha do invisível, entre o visível e o invisível. Então, tem que ter um olhar muito especial para perceber. A gente vive, a gente faz, mas nem sempre a gente domina, a gente percebe. Inovação social, né, sem dúvida, implica... Deixa eu ver porque isso aqui está... Isso. Implica em entrar numa situação de risco. Se eu não inovo, se eu estou no meu conforto, eu não inovo se eu, organização, estou assentada, estou tranquila, está tudo bem. Para que haja inovação, eu tenho que entrar numa situação de risco. Eu tenho que, de alguma forma, tomar um caminho que eu não conheço. Às vezes, entrar por um desvio. Eu tinha um caminho estabelecido
E muitas vezes a inovação acontece fora de um projeto inicial. Muitas vezes eu tenho um projeto muito bem desenhado, mas em um determinado momento, algo me diz que eu devo desviar do caminho do projeto. Pode parecer absurdo eu falar uma coisa dessas, é até uma heresia, mas muitas vezes, se eu perceber que talvez o caminho seja por outro lado, vale a pena eu reconstruir o meu projeto. Então, projetos são feitos não para serem absolutos, mas para serem monitorados e a partir de indicadores, eu tenho a impressão que o Sr. Jonas ou falou, ou vai falar depois com vocês ainda, quer dizer, num projeto o monitoramento é fundamental, os indicadores são essenciais para eu saber. Às vezes, eu tenho que reconstruir um projeto quando ele está na metade, quando ele está andando e eu percebo que o caminho deve ser outro. Então, hoje de manhã, eu estava numa outra conversa e eu dizia, o projeto não pode ser tirânico, ele não pode dominar a realidade. Muitas vezes a gente tem a impressão que o projeto é o vestido da realidade. Não. O projeto ele ajuda a compreender e a movimentar a realidade, mas o projeto não é a realidade. Então, muitas vezes, o caminho que eu tenho que pegar é diferente. A inovação social, ela rompe com alguma coisa. Por outro lado, ela não é uma explosão. Ela não é uma bomba que explode e adeus. Não, ela é incremental. Eu vou rompendo e vou crescendo. Eu vou rompendo e vou acrescentando. Eu vou rompendo e vou descobrindo outras formas de fazer. Então, a inovação social, ela rompe com o modelo. Às vezes, ela rompe até com o projeto. Ela rompe com processos. Significa o quê? Que eu tenho que refazer, né? Que eu tenho que atualizar, eu tenho que ter a capacidade de seguir e repensar. Por isso que inovação social desconstrói padrões. Por isso que, às vezes, dentro das nossas empresas, dentro das nossas organizações, a gente nem percebe que está acontecendo uma inovação, porque ela desconstrói padrão. E desconstruir padrão mexe com a gente se sente inseguro. E aí a gente percebe, às vezes, nem vê que tem ouro na mão e joga fora junto com o cascalho. A inovação social ela usa uma ferramenta, às vezes, diferente, ela modifica essa ferramenta, ela modifica uma tecnologia, uma metodologia, né? E ela surge de algo inesperado, ela é uma descoberta. A inovação social ela é emergente, ela aparece, né? E indica uma experiência nova que a gente pode ou não se apropriar. Inovação social é criativa, é reaplicável. Não. Inovação pura, tudo bem, faz uma vez e talvez guarde, né? Não é? Mas uma inovação, se ela é social, ela tem que ser reaplicável, ela tem que ser adaptável, ela cria, recria, aperfeiçoa. Ela não é algo estático. Inovação social exige observação, experimentação, monitoramento e aprendizagem. É fundamental. Eu diria que um bom projeto também exige observação na execução, arriscar um pouquinho, às vezes experimentar sair da caixinha, mas eu tenho que ter monitoramento, porque se eu tiver monitoramento, quando eu saio da caixinha, eu vou reconstruir aquilo que eu modifiquei. Eu vou resituar dentro do meu projeto. E, principalmente, eu não vou jogar fora, eu vou transformar isso em aprendizagem. Eu digo sempre que pensar em inovação social, não é pensar cor-de-rosa, né? Pôr do sol, nada disso. Pensar em inovação é pensar cor forte, amarelo forte, vermelho forte, verde forte, azul forte. Porque exige isso, né? Exige ruptura e criação. Criação, revisão e recriação. Então, é um movimento contínuo. E aí, se eu não tiver a aprendizagem, eu não evoluo. Eu esqueço, eu perco, eu não observo, eu não registro e eu não incremento o meu crescimento. Então, o papel da aprendizagem é fundamental. A aprendizagem é fundamental na execução de um projeto. Se eu não tiver a cada etapa de um projeto, o que eu aprendi com isso? Com o passo que eu dei, que nós demos, que o nosso grupo, a nossa associação, a nossa organização fez, aprendemos alguma coisa? Senão é uma execução fria de um projeto. Esse projeto pode ter o dobro de valor se ele gerar também aprendizagem. De alguma forma, inovação social contribui para superar fragilidades.
demandas emergentes, e a gente vem passando por um período de demandas emergentes a cada dia, que a gente, às vezes, não tem nem condições de atender, de observar, de perceber uma coisinha diferente na paisagem, né? Então, algo que, de repente, é emergente e se torna mais permanente. É emergência e emerge para um outro sentido, para uma outra duração. Inovação social contribui para resolver os problemas de uma comunidade. Não é só para o meu bel prazer, ou para a minha vaidade, ou para a minha rede social, para a minha postagem, etc. Tem que beneficiar uma comunidade. Ela tem que melhorar o território onde ela acontece. Ela tem que melhorar aquelas pessoas, aquelas comunidades, aqueles grupos, aquela população que, de alguma forma, participa da geração dessa inovação. Pensando em pessoas, né, em estudantes inovadores, em estudantes inovadoras, eles, de alguma forma, elas experimentam e integram informação, saberes e novos conhecimentos. Enfim, se alguém inovador, exige experimentar e integrar as informações. Se eu não estou atento às informações que estão sendo geradas, aos saberes, aos novos conhecimentos e trago para dentro da minha ação, eu simplesmente faço uma execução industrial de esteira. Pum, 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 pum. Só que isso hoje, e novos conhecimentos, eu tenho a impressão que é fundamental nesses novos tempos da engenharia de produção. Sem novos conhecimentos incorporados, sem saberes valorizados, a gente vai repetir a engenharia de produção do século passado. Gente inovadora como vocês, como muita gente que está por aí, constrói um novo jeito de fazer. Uma metodologia diferente, um conteúdo educativo, uma política social. Esse novo jeito de fazer é muito importante. Tem pessoas que são meio estabanadas, caem para os lados, de repente elas têm jeito novo de fazer. É importante observar. Pessoas, gente inovadora, interage com a comunidade. Troca experiências, não fica guardada para si mesmo. Ao contrário, ela cresce, ela trocar com o outro, e o outro troca com ela, e a outra tal, e aí eu tenho um processo de crescimento em espiral. A inovação está surgindo se eu tenho participação coletiva. Inovação não surge em quartinho fechado, escuro, assim, tal, lá, sem... Né? Inovação, ela tem que ter mais gente envolvida. Sempre eu tenho liderança, sempre eu tenho pessoas que têm essa sensibilidade, essa capacidade, essa condição de, às vezes, perceber mais rápido, mas sozinha ou sozinha ela não vai longe. A inovação surge através de trocas e experimentações. Quando eu converso com a outra pessoa, quando eu experimento junto, quando eu digo, olha, eu fiz isso, deu assim, você... Então, é um sinal de surgimento da inovação. A inovação também surge pela montagem e diversificação de parcerias. Inovação social é muito difícil de acontecer com um ser isolado. Ela só vai surgir quando eu tenho parcerias, quando eu tenho parceiros, parceiras, eu vou envolvendo, vou trazendo. E aí, isso vai gerando alguma coisa de novo. Também, e hoje é fundamental, a qualidade das redes que eu construo. Redes sociais têm aos montes, têm quantidades que não servem para grandes coisas. Então, dependendo da qualidade, ela me ajuda, né, a botar essas inovações à luz. A inovação surge pela democratização dos acessos aos recursos. Uma inovação que não melhora, que não democratiza o acesso aos recursos, ela não vai ter duas, ela só vai ter uma. Né? Porque ela não traz mais gente, ela não amplia, ela reduz. E se reduzir, ela morre. Ou ela finda o seu valor em si mesmo e nessa única experiência. Inovação surge pela valorização das identidades culturais. E aí deixa eu dizer uma coisa para vocês, um parênteses assim, mas que eu acho importante para a gente que é da engenharia de produção. A engenharia de produção é filha da Revolução Industrial e da modernidade europeia. A modernidade europeia e a Revolução Industrial, se a gente tiver que botar uma cor, eu diria, ela é branca.
Ela é branca porque o açúcar, o melhor açúcar é o açúcar refinado, branquíssimo. A melhor farinha é aquela farinha branquíssima. A melhor roupa na área de saúde tem que ser branquíssima. E aí a gente vai, não vou fazer a lista, mas pense em quantas coisas em que o branco é associado à pureza. Aonde eu tenho que o branco é pureza? Isso é uma criação simbólica da modernidade. Então, muitas verdades também da engenharia de produção são verdades brancas da Revolução Industrial e da modernidade. Por que não a pureza pode ser bege, pode ser amarela, pode ser azul, pode ser negra, pode ser preta, pode ser parda. A cor da pureza não é a brancura. Isso é uma coisa construída, feita nas nossas cabeças. Criaram isso 2 séculos em cima da cabeça da gente. Inovação social é importante se a gente também conseguir perceber outras identidades culturais. Inovação social só surge se eu valorizar a biodiversidade, se eu reconhecer diversidades. Isso é fundamental para pensar as inovações. A inovação surge pela solidariedade econômica, não pela exclusão. Vocês estão trabalhando com projetos solidários, né? Ou seja, de integração. E a gente diria que a inovação surge para cuidar, nesse momento, nesse tempo, que a gente tem a saúde e a fome como 2 grandes dramas que a gente vive e aprofunda e parece que cada vez está mais difícil, mais profundo, mas ela também deve ser pensada, né? Será que eu tenho inovação na saúde? Eu tenho inovação na não exclusão, na segurança alimentar? Finalmente ela surge, eu espero, eu gosto, eu vejo para preservar a vida. Tento depois falar de dar 2 ou 3 exemplos com vocês. E aí esse é o último. Então, uma iniciativa inovadora, eu acho que ela é alguma coisa que estabelece conexão entre 2 lados. Muitos sujeitos e vários tempos. Iniciativa inovadora é ponte. Ela liga, ela traz diferentes, ela une níveis, pessoas, sujeitos, ela tem essa vocação de ponte. Mas ela também é suporte, né? Ela edifica um espaço híbrido, interseccionando político, educacional, social, cultural, enfim. Então, na realidade, esse amálgama, esse alicerce que ela faz, né? E a gente sabe que para fazer um bom material de alicerce, é importante que eu tenha essa liga, né? Então, iniciativa inovadora liga diferentes coisas. Ela não é puro político, ela não é puro educacional, ela não é puro social, não é puro cultural, mas essa capacidade de criação de espaços híbridos, né? De lugares híbridos. E uma iniciativa inovadora desperta, produz, sistematiza e compartilha conhecimentos. Fundamentalmente isso. Iniciativa inovadora desperta, produz, sistematiza, registra, ordena, devolve, dá transparência e partilha conhecimentos. Essas eram algumas coisas que eu queria dividir com vocês. Acho que eu consigo voltar. Voltamos. Eu não sei se tem alguma pergunta, se vocês preferem que eu conte 2 ou 3 exemplos do que eu considero inovações sociais importantes nos nossos tempos atuais, nessas últimas décadas, e depois vocês falam. Eu posso contar assim rapidinho, começar a falar delas, e aí depois a gente mistura, se vocês quiserem, até talvez para sair essa coisa mais teórica, né? E, não sei, acho que não foi nada complicado. Eu confesso que, é o que eu disse, estou com pouca prática com graduação, estou com mais prática com a pós, mas acho que não teve nada tão mágico, assim, difícil. A gente pode aprofundar. Mas eu traria para vocês algumas inovações sociais que eu considero fundamentais na última década, nessas últimas décadas, nesse tempo que vocês estão vivendo, que nós estamos vivendo. Eu acho que inovação social extremamente importante, que surge com as organizações sociais, surge com pequenos produtores, surge com
grupos de agricultura familiar, surge com pequenas cooperativas, não surge no agronegócio. É o tema da agroecologia. Os experimentos agroecológicos. Hoje o agronegócio abraça e faz bandeira com a agroecologia, mas a agroecologia começou a surgir com organizações sociais, com pequenas associações de proprietários rurais, com pequenas associações, enfim, famílias agricultoras. É uma outra forma de pensar a produção, é uma outra forma de gerar produção e que se tornou tão valiosa que até o agronegócio hoje abraça e, de alguma forma, massifica. Mas a agroecologia, sem dúvida, é uma iniciativa social desenvolvida no Brasil nos últimos 10, especialmente nos últimos 20 anos, foi surgindo aqui e ali, e para mim é uma grande experiência de inovação social transformadora. Tá? E mudou os nossos hábitos de vida, vai mudando, tem muito ainda para acontecer. A gente diz, mas produto orgânico é caro, porque o trabalho é maior, mas também a gente teria que, quanto menos de remédio, quanto menos de medicamento, quanto menos de médicos e postos de saúde também a gente tende a consumir, na medida em que a gente melhora a nossa alimentação. Uma outra experiência que eu não sei se vocês conhecem, e aí o professor Jonas me ajuda, eu não sei se o conceito de sistema agroflorestal é alguma coisa que vocês estão familiarizados. Alguém me faz um sim ou não, só para eu ter ideia. Sistema agroflorestal diz alguma coisa para vocês? Em geral, não. Não me é estranho, mas também não tenho conhecimento grande do assunto. Tá, do assunto. Imagino que os colegas também não tenham. Vamos lá. Nesse caso aí da agroflorestal é quando se aproveita a mata e você insere na mata as árvores frutíferas, né? Sem destruir a floresta. E esse tipo de, por exemplo, cacau, outros tipos de produtos, eles são mais lucrativos do que a pecuária, né? Você destruir um monte de terra para botar. Na verdade, os grileiros, o que eles fazem? Eles entram na mata que não é dele, destrói a mata inteira, bota lá um bocado de gado para dizer que é dele, e depois ele tenta formalizar esse pedaço de terra, né? Tradicionalmente tem sido assim no Brasil. Exatamente. Na verdade, é um sistema de funcionamento em que a gente recupera tradições indígenas, recupera povos da mata, recupera gente que vive na floresta e que, de alguma forma, trabalha em diferentes níveis. Para mim, a engenharia de produção está marcando uma grande bobeira em não estudar como parte, como sistema. Os sistemas agroflorestais deveriam ser objeto da engenharia de produção. Eles são geniais, eles têm componentes extremamente importantes, eles têm redução de custo, eles têm poupança de longo prazo. Então, são formas de cultivo diferentes, segundo a região. Uma coisa é um sistema agroflorestal na Amazônia, outro é nos estados de Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, outro é no semiárido nordestino, mas são formas não invasivas, de alguma forma. Assim como a engenharia industrial é massa, é uma única coisa, o sistema agroflorestal tenta juntar diferentes cultivos que têm momentos diferentes de colheita, que têm andares. Eu tenho um primeiro andar, que são as mais baixinhas, as hortaliças, eu tenho depois frutíferas, depois eu tenho árvores de madeira, e isso vai interagindo. Então, são formas de colheita, são formas de viver que, além do mais, de preservação, de geração de carbono, enfim, isso entra no mercado financeiro. Para mim, é um tema legal para uma monografia, um sistema agroflorestal, mas tem que vencer preconceito, porque se falar que está fazendo isso em engenharia de produção, vai ter gente que vai torcer o nariz. Mas é um outro exemplo para mim, começa a crescer, começa a ser importante, acho que merece ser estudado, projetos, tem algumas organizações fazendo pequenas unidades produtivas, inclusive, pelo menos aqui mais para o sudeste, centro do país, não, sul, de 5, 10 hectares, trabalhando e conseguindo o povo viver. Para mim, é uma inovação social incrível, em pleno processo, em plena emergência. Um outro exemplo, para mim, de inovação social é
as cisternas no semiárido, no Nordeste. Eu não sei se você já deve, né? As imagens dessas cisternas que recolhem água. Nosso problema maior no semiárido não é a falta d'água, mas é que elas se concentram em muito poucos dias e então elas evaporam. É árido, é seco. Mas se eu tiver equipamentos para coletar água, para reservar água, e isso toda é iniciativa das comunidades, de grupos. Depois teve determinado momento que virou, inclusive, política pública de governos. Mas é uma experiência incrível. Tem uma lógica de funcionamento. É outro tema para a engenharia de produção fantástico. Como é que a questão do aproveitamento, do uso do ciclo da água, né? O aproveitamento das chuvas, as calhas, a construção da própria cisterna, os materiais que eu emprego, sejam as cisternas fechadas, sejam também as cisternas abertas. Tem um outro formato que é menos visto nas fotografias que a gente tem por aí, que é menos vistoso, aquela cisterna branca é mais vistosa. Mas também eu tenho sistema de calçadão, que eles chamam, que também gera reserva de água. É uma outra inovação social fantástica, é uma outra experiência de engenharia de produção fantástica, que me parece importante. E depois teria dezenas, e eu paro por aí, que é o uso de resíduos. A coisa de 20 anos, talvez, já faz 20 anos. A gente teve na universidade um grupo de uma empresa do interior do estado do Rio que tinha trabalhava um pouco com derivados de petróleo na confecção de tintas e massas de vedação. E ela tinha um enorme problema que era os dejetos. Ela gerava dejetos, ela estava basicamente com derivados de petróleo. Eu estava desesperada, começava a se falar de meio ambiente, dejetos, e romper barragens, etc. E a gente percebeu que esse material que ela tinha lá, como um lixo, como um desespero de o que faço com isso, eles davam uma excelente argamassa para fazer tijolos. E hoje ela faz uma gama enorme de componentes para a construção com os resíduos que ela gerava. Então, o universo também, né, do reaproveitamento, da reutilização, é outro campo fantástico de inovação social. Eu estou falando de grandes inovações, a gente tem, às vezes, coisa muito pequenininha, né, ali no quintal da gente, o pessoal reaproveitando, né, em Goiás e no Tocantins, água que caía ali no sítio, na roça, ficava espalhada, ficava empoçada. De repente, o pessoal começou a fazer esse conduto, né, da água que é desperdiçada e ela passou a irrigar a horta. E aí gerou a horta. Eu me lembro de um menino, uma experiência que eu acompanhei no sertão da Paraíba, de um menino ele estava coletando água, ele começava a coletar água no período da chuva. E aí, para coletar água, ele tinha uma horta. E a horta dele isso no interiorzão da Paraíba, areia violenta. Ele tinha uns tomates, eu tenho até hoje a foto dele segurando os tomates, assim, lindos. Por quê? Porque ele armazenava água. E aí teve um momento em que ele trocava verdura por garrafa PET. Eu sei que ele construiu 5.000 garrafas PET no quintal dele. Então, ele armazenava na época da chuva, ele fez todo um sistema de coleta, e depois ele irrigava a horta. Ele tinha água o ano inteiro com as garrafas PET dele. Assim, não sei se 5.000 garrafas, talvez seja 3.000. Eu estou me lembrando da foto, eu fiz umas fotos assim, daquele monte de garrafa no meio daquele areal, embaixo de uma cobertura que ele tinha inventado. Então, para dizer para vocês que, na realidade, a inovação social, as inovações sociais estão por aí. É um campo super fértil para a engenharia de produção. Eu acho que é falta de visão, estreiteza de visão, visão passadista que a gente, às vezes, não se aventura nesse campo. E é isso. Acho que eu já fui mais do que a meia hora, já está acabando o tempo, que horror. Então, agora vamos conversar, eu vou escutar vocês, contem experiências, enfim, e também não se esgota hoje a conversa, ela pode ter outros dias. Aí, professor Jonas, você nos lidera, por favor. Então, vocês agora ficam à vontade para vocês perguntarem, comentarem, discordarem. É um momento especial para a gente aí estar falando sobre um assunto, tendo em vista que o nosso país é um país de desperdício, né?
precisa muito longe. Em Manaus, nós desperdiçamos mais de 35% de nossa água, que é um recurso que leva à morte lá na Arábia, né? Naqueles países lá que o pessoal paga ouro, a água vale ouro. Lá eles têm petróleo, mas não tem água, né? Vale ouro, e aqui a gente vê a água sendo desperdiçada nos canos, né? Gata, etc. e tal, e não reclama. Peixe também, nós temos muito peixe, muito desperdício de peixe, energia, e falta ao país, né, uma liderança, né, tanto na parte de presidência, etc. e tal, para combater desperdício. É uma coisa que a gente fala muito na engenharia industrial, tá dentro da indústria, porque ela é obrigada a fazer isso, mas no setor público a gente não ouve falar muito, né? Então, a inovação social é de coisas simples, né? Vocês ficam à vontade aí para perguntar, tirar dúvida, certo? Alguém aí comentou alguma coisa no chat aí, deixa eu ver. Tem alguma plataforma, algum site no qual possamos ter mais exemplos que o senhor citou aí, de projetos de inovação social, Eduardo? O Gustavo Regian perguntou. O professor vai ficar de fazer uma lista, mas eu lembro... Liga o teu microfone aí, Eduardo. Tá mudo. Muita coisa para coordenar. Dizendo, Gustavo, eu me comprometo para fazer, na segunda eu não consigo, mas na terça sim, uma relação. Vou ver o que está de mais atualizado para sugerir algumas coisas para vocês. Tem dentro do próprio, na universidade, a gente tem, na UFRJ, na engenharia de produção, a gente tem um laboratório de inovação social. E tem também o IVIS, ivis.frj, uma coisa assim, que é um centro dentro da universidade de distribuição dessas informações. O que eu prometo é, na terça, eu mando para o professor Jonas e ele distribui para vocês na próxima aula, aí uma meia dúzia de sugestões que eu posso fazer para vocês. Tem algumas organizações que dão apoio, né, Eduardo, que tem os bancos de dados. Por exemplo, a Petrobras tem um banco de dados naqueles projetos que eles apoiam, a Fundação Banco do Brasil também. Isso, sociais, exatamente. Né? A Brasil Foundation Jonas... também tem, né? Tem várias instituições. Dentro das universidades, cada vez mais começam a ter laboratórios de pesquisa, né? Unidades de pesquisa sobre o tema. Então, a gente pode listar. Então, exatamente, o Banco do Brasil tem o Fundação Banco do Brasil tem toda uma relação de tecnologias sociais, né, inovadoras, que é interessante de consultar. A Petrobras também tinha um banco, eu não sei, faz tempo que eu não vejo, mas vou ver. Aí dos Jonas você conhece e passa para os meninos, e também eu me comprometo terça-feira em fazer uma lista. Luiz Casimiro tem uma pergunta e a Marcele também tem. Vamos ouvir uma mulher, a Marcele. Vai lá, Marcele. Isso, primeiro. Oi, boa tarde. Estou falando aqui diretamente de Recife. Recebi um convite para esse encontro pelo WhatsApp de um amigo. Eu trabalho, meu nome é Marcele Magliano, eu trabalho há mais de 10 anos com ONGs no Brasil inteiro. E está sendo maravilhoso. Assim, eu queria agradecer, professor Jonas, professor Eduardo. Está sendo muito bom ouvir vocês, porque nesses meus anos de trabalho com ONG, a gente entende que inovação é sempre uma coisa cara, custa muito, né? Que precisa de muito investimento. E sim, a gente precisa de investimento, mas a inovação ela pode vir das coisas mais simples. Então, agora à tarde, antes de eu entrar aqui no encontro, eu estava com uma empreendedora lá do interior do Mato Grosso, e o desafio dela é escoar a produção de legumes, né? De verduras e legumes, porque ela mora num assentamento e não tem logística para pegar tudo que ela produz e levar para as cidades na redondeza. A prefeitura de uma das cidades cede um carro uma vez por semana, né? E aí ela estava me perguntando, né? Como é que eu faço para pegar toda essa produção e descer com essa produção para as cidades? E ela estava me contando, as pessoas que estão na cidade me dizem que
o quilo do que ela até esqueci agora. Não precisa disso, um quiabo que não é orgânico, né? Então, assim, você paga caro para comer uma coisa que te faz mal, né? Então, é o pensar junto, né? Uma coisa que eu trouxe para ela, eu estou compartilhando aqui porque eu estou muito inspirada com a sua fala, professor. Eu fiz assim, eu disse, espalha a notícia que você está procurando alguém, poderia fazer essa logística com você, né? Pensa aí. Ela disse, eu não conheço ninguém, eu disse, não tem problema, é a boa e velha fofoca do bem. Espalha a notícia que você está procurando alguém que tem carro, que tem veículo, e que poderia ir buscar aí no assentamento os legumes, as verduras, para levar até a cidade e entregar aos clientes. Então, são pequenas coisas, assim, ela está fazendo sacola retornável, o pessoal ficava com a sacola dela, que ela já fazia com o nylon, né, das sacolas grandes, e agora ela dá desconto de R$2 para quem devolve a sacolinha dela. E ela disse que as pessoas passaram a devolver, veja, R$2, a gente acha que é pouco, mas o povo passou a devolver. Então, está sendo muito bom te ouvir, professor Eduardo. E eu queria só fazer uma pergunta rápida. Para as fundações, os institutos que fazem avaliação, né? O que é que o senhor sente que é o momento assim, que eles estão procurando mais quando eles vão ler um edital, né? Os avaliadores vão ler um edital, que olha assim e diz, não, isso aqui é de impacto. Você pode dizer alguma ideia inspiradora? Realmente, Marceli, vou pelo mais fácil primeiro. Excelente vou pelo mais fácil nem tanto, mas eu acompanhei um grupo em Goiás que tinha esse drama de assentamento, estavam a 23, 26 quilômetros da sede do município, estrada de terra, e o pessoal não tinha. Mas elas conseguiram, através de WhatsApp, se organizar e achar alguém que tinha veículo, né? uma picapezinha, e começaram a levar, fazer feira, depois, inclusive. Hoje elas operam muito mais com grupos, o pessoal já compra e distribui. Então, o que você dizia, realmente, acho que são saídas. E hoje, eu fiquei surpreso, falei, gente, mas essas mulheres da roça vão usar o WhatsApp, eu sei que elas se organizaram, enfim, foram adiante, estão bastante bem estruturadas, inclusive já foram além desse primeiro momento. Depois, como você está no Recife, lembrei de duas. O Recife tem duas organizações que eu conheço e respeito muito, que é o Sabiá e Certa, que são duas organizações que trabalham com agroecologia, enfim, que eu conheci, tanto o Sabiá quanto o Certa devem ter site e devem ter referências nisso. Agora, a questão dos apoios financeiros. Eu acho que, infelizmente, a gente está vivendo ainda muito forte a ideia de financiamento de projetos. Todo mundo financia projeto e aí quer ver quantos você impactou. Aí você financia durante um ano e quer que impacta 2.000. Então, é um tipo de discurso, né? Eu digo isso, inclusive, junto com financiadores para os quais eu trabalho. Gente, parem de pedir impacto de milhares, né? Escalar. Outra coisa é quanto escala, é outro papo também. Então, são regras que as pessoas veem muito, eu acho, assim, de uma presença do marketing empresarial num universo diferente que conseguiu dominar. Eu torço, e algumas experiências, eu estou assessorando duas experiências que estão pensando, elas não financiam projetos, são duas experiências experimentais, digamos, não financiam projetos, mas financiam um todo da organização durante 3 anos. Mas o que vê, eu acho que tem assim, até os avaliadores meio que entram, e avaliadoras de projeto. Eu já fiz muito, já ganhei bastante dinheiro fazendo avaliação de projeto, já uma penca de projeto, assim, para 2 meses para avaliar. Só que tinha aquelas regras, né? É importante isso, é importante isso. Tal. Então, o que é importante? Hoje o pessoal quer números, mas eu tenho a impressão que uma forma, não de escapar dessa irracionalidade, mas de melhorar, é acrescentar a questão do aprendizado e acrescentar o que aquelas ações podem gerar como aprendizado para a equipe que aplica, para as pessoas das comunidades e para a própria organização. Do tipo assim, o que você, financiador, aprende com a nossa experiência. Mas fazer um gancho, tipo pescar, assim,
puxa o bicho, eu digo, olha, com essa experiência você vai aprender isso. Eu acho que isso sai um pouco da lógica simplesmente de entregar produtos. Eu digo, não deixe de entregar os produtos. A intensidade vai variar, mas me parece que uma coisa importante é começar a chamar atenção para que as organizações podem aprender com as experiências, para além do financiamento. Acho que essa é uma possibilidade. A outra é incluir, de alguma forma, né, na proposta de monitoramento da execução, visita do financiador ou de alguém delegado por ele. Incluir dentro do seu planejamento, né, do seu projeto, algum tipo de visita. E hoje, na pior das hipóteses, através dos vídeos, através de mídia, eu tenho entrado dentro de casas no sertão do Ceará pelos vídeos, né? Por WhatsApp, que a gente vai indo, olha aqui as galinhas, olha não sei o quê. E eu, sabe, do Sudeste, vendo coisas acontecendo aí no Vale do Jaguaribe, no Ceará, divisa com o Rio Grande do Norte, Paraíba. E não sei muito responder, não. Okay. Não, excelente resposta. É isso. É a lógica industrial querendo entrar na inovação social, mas a velocidade não necessariamente é a mesma. E aí, responsabilidade da universidade, ela gera muito profissional para a economia dominante, assim, que é dominante no sentido de ser maior, né? E não vem gerando profissionais, né, para esse mundo das organizações sociais. Parece que é de segunda categoria. Eu acho que eu acabei fazendo os 2 doutorados para vingança mesmo, para não me chamarem de segunda categoria, sabe? Falta de um tem 2. Mas, enfim, é isso. Então, para vocês, jovens profissionais, eu acho que tem campos novos de atuação. Agora, vai comprar briga, certamente, porque vai ser, enfim. Mas aí, depois, quem quer ajuda, você estava ali. Hein, Eduardo? Deu 16 horas, nossos queridos alunos têm outra disciplina. Agradeço. Já é 16. Acho que a solução aí para vocês é cooperativa, fazer uma cooperativa para trabalhar aí para escoar o produto, né? E agradecer ao professor Eduardo por sua participação. Essa aula eu vou transformar em YouTube para disponibilizar para os alunos, né? Para vocês poderem ter acesso à aula e tudinho. E a chamada, como hoje você já está em cima do tempo, né, pessoal? Eu vou pegar pelo Zoom. O Zoom eu tenho um relatório, né, do tempo que vocês ficaram aqui na sala de aula. Então, pelo Zoom eu vou dar a presença. Então, agradeço a participação do doutor Eduardo Batista, certo? E a gente continua a nossa aula na próxima aula, beleza, gente? Foi muito legal, professor, por sua participação. Obrigado pela questão da turma e veio assistir, a Marcele. Eu acho que tem alguém com Moto G aí, que eu não sei quem é, né? E a gente se vê mais adiante. Muito obrigado a todos. Ok, gente? Valeu. Boa tarde.